O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Estava para entrar num povoado, quando 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam a certa distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apressar-vos, apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto estavam a caminho, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, Rogai por nós. em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos, amados irmãos e irmãs, a liturgia, as leituras de hoje, especialmente o Santo Evangelho, tratam de uma virtude que todos os dias nós devemos exercitar: a virtude da gratidão. A virtude da gratidão, que é expressão de um coração que reconhece os benefícios recebidos, seja de Deus, seja do próximo. A gratidão é a expressão de um coração que ama e que sabe o valor que as coisas têm, e por isso demonstra esta satisfação pelos benefícios, pelas graças alcançadas. E hoje, quando Jesus ele cura nesta narração estes 10 leprosos, ele cobra isto. Ele cobra. Ele se importa. Deus se importa se nós somos ou não gratos àquilo que ele nos faz. Eram 10 leprosos. Jesus diz aqui a narração, ele estava caminhando para Jerusalém. Aliás, o evangelho escrito por São Lucas, vão sempre perceber, nesta última etapa, Jesus está sempre a caminho de Jerusalém, sempre caminhando para Jerusalém, porque é o lugar do martírio, é o lugar da demonstração, da grande demonstração do amor de Deus pela humanidade. Jesus caminhando para Jerusalém, e passava entre a Samaria e a Galileia. Estava passando entre a Samaria e a Galileia, como se fossem 2 países, 2 nações praticamente. Estava para entrar num povoado, quando 10 leprosos vieram ao seu encontro. Sabem que naquele tempo a lepra não tinha cura, e portanto as pessoas que contraíam o mal da lepra, a doença da lepra, elas eram condenadas à morte, uma morte lenta, dolorosa. Sabe que a lepra vai carcomendo os membros, vai cair os dedos, as mãos, a orelha, o nariz, etc., os membros, e dessa forma até que a pessoa ela morra, apodrece em vida. E como naquele tempo não havia tratamento, evidentemente que alguém que contraísse esse mal era, portanto, banido do convívio social. Não apenas perdia a saúde, perdia também este contato
com as pessoas amadas, com as pessoas queridas. Naquele tempo as cidades eram cercadas, tinham muralhas, tinham seus muros. Portanto, um leproso, a lei dizia o seguinte, que ele não poderia jamais entrar numa cidade, porque a lepra é uma doença contagiosa. Portanto, era banido do convívio social para proteger as pessoas que eram sadias. Imagine então se uma mãe de família pegasse lepra, não poderia entrar para ver os seus filhos, ver o seu esposo. Imagine então se um jovem pegasse lepra, não podia ver seus pais, seus irmãos, e assim por diante. Então, além da doença, do sofrimento da doença, havia também a execração social. Havia também esta exclusão com a finalidade de que a sociedade se protegesse. Então, por isso que aqueles leprosos, eles estavam, diz aqui, estavam ao longe. De longe eles gritaram, porque o leproso, ele tinha que andar com um sininho, um sino. Quando ele ia passando, ele tinha que tocar o sino para que as pessoas que estivessem já ao longe soubessem que ele era leproso, e assim cortassem em volta, entendeu? Para que nem perto chegasse, porque quem adquirisse a lepra era já uma sentença de morte. Era assim que a sociedade daquele tempo tratava os leprosos. E por isso eles gritaram de longe a Jesus: Senhor, mestre, tem misericórdia de nós, tem piedade de nós. Jesus sabia do que se tratava. E Jesus disse a eles: ide, apresentai-vos ao sacerdote. Por que Jesus mandou-os apresentarem-se aos sacerdotes? Porque naquele tempo a única maneira de se obter a cura da lepra era por milagre. Não havia outra maneira. A medicina não tinha naquele tempo desenvolvimento suficiente, não havia tratamento. Então a única maneira de uma pessoa ficar livre da lepra, não viram na primeira leitura? Lá o sírio, Naamã, um general na Síria, leproso, que veio então a Israel, ao profeta Eliseu, pedindo a graça para ser curado. Era a única maneira, não havia outra maneira. Então, por isso que Jesus manda ao sacerdote, para que o sacerdote pudesse atestar, pudesse comprovar que eles estavam curados. E assim o sacerdote é que ia declarar que aqueles homens, aquelas pessoas receberam, entendeu? A graça da cura. E assim aquelas pessoas poderiam ser reinseridas novamente no convívio social. Porque se eles aparecessem lá sem realmente terem sido apresentados e estarem curados, eles eram apedrejados. A pena para quem transgredisse a lei e aparecesse, o leproso que aparecesse na cidade, entendeu? Ali, colocando em risco os outros, era apedrejamento. Então, era preciso que eles se apresentassem ao sacerdote, entendeu? A fim de que o sacerdote pudesse declarar que eles estavam curados, que obtiveram o milagre, a cura daquela doença. Portanto, Jesus manda-os ir ao sacerdote. E quando estavam indo, se percebem curados. E apenas um retorna. Apenas um retorna, diz aqui, glorificando a Deus em alta voz. Glorificando a Deus em alta voz, prostra-se diante de Jesus e o agradece profundamente a graça e o benefício recebido. Claro, evidentemente que os outros também se viram curados e perceberam a graça que haviam recebido. Entretanto, não retornaram, não foram ali agradecer ao Senhor. E Jesus diz: mas não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Onde os 9? Irmãos, nós devemos aprender a Deus, a sermos gratos a Deus. Nós temos que aprender a agradecer ao Senhor os dons naturais e também, e sobretudo, os dons sobrenaturais que o Senhor nos proporciona. Sabe, quantas vezes nós agradecemos ao Senhor? Todos os dias nos lembramos disso? De quando nos levantamos, agradecer ao Senhor pelo dia que nasce, pela graça de poder termos acordado novamente. Pedimos ao Senhor que abençoe o nosso dia. Quantos de vocês que rezam quando comem? Quantos de vocês que rezam e agradecem o Senhor, o alimento, o pão que está na mesa, entendeu? O café que está. Quantos de vocês agradecem ao Senhor o almoço que tem, o jantar que tem? Quantos que rezam na hora da refeição? A grande parte, eu fico estarrecido ao ver que grande parte das pessoas sequer agradecem a Deus o alimento que recebem, sabe? Vocês que são pais de família, que são mães de família, vocês deveriam dirigir a oração, entendeu? A oração cada vez antes de tomar café, antes de almoçar, antes de jantar, entende? Devem ensinar os seus filhos a terem gratidão a Deus,
E tem muito pai e muita mãe que não reza. Aliás, a maior parte não reza. E muitos, mesmo quando escutam o padre falar, fica com vergonha depois. Assim, eu nunca rezei, agora eu vou ficar com vergonha de rezar perto dos meus filhos. É interessante uma coisa dessa. Tem vergonha de rezar diante dos filhos, mas não tem vergonha de assistir essas novelas pornográficas diante dos filhos, sabe? Não tem vergonha de ver esses programas indecentes, com todo tipo de palavrão, todo tipo de besteira, entendeu? Diante dos filhos. Isso não tem vergonha, mas tem vergonha de fazer o nome do Pai e de dizer, obrigado, Senhor, pelo alimento que coloca em nossa mesa. Isso não está certo. Isso é falta de gratidão. Falta de gratidão. Nós deveríamos ser mais agradecidos ao Senhor por Ele nos dar. Olha, se nós estamos aqui agora, temos saúde para poder caminhar, para poder trabalhar, para poder então, enfim, fazer tantas coisas boas. Tudo nos veio do alto. É dom de Deus, é graça do Senhor, entendeu? Nós nos acostumamos tanto, né, com todos os benefícios que todos os dias, que tantas vezes, tão poucas vezes, nos lembramos de agradecer. Pega um ônibus, vai daqui, vai para o centro, vai para outro lugar, entendeu? Ou então vai fazer em conta aquilo que precisa. Imagine só, quantas vezes você já parou para pensar? Alguém teve que fazer tudo isso, né? Se você está com um sapato no pé agora, é porque alguém fabricou. Se você está vestindo uma roupa agora, alguém teve que pensar nisso. Se você então tem o que comer, certamente vocês aqui não plantam arroz, feijão, não plantam soja, não plantam as coisas que todos os dias consomem, entendeu? Algum talvez aí crie vaca, mas acho que a maior parte não faz isso, entendeu? Então o que acontece? Tudo que nós temos, de alguma forma alguém fez. Mas eu pago. Mas adiantaria você ter o dinheiro se não tivesse quem fizesse? Adiantaria você ter uma montanha de dinheiro se não tivesse então alimento para você comprar? Se não tivesse ninguém produzido, etc. Você ia comer dinheiro? Você mataria a fome assim? Então, nós devemos ser gratos a Deus. Devemos ser gratos a Deus. Quantas vezes, né, que os filhos agradecem um pai, uma mãe, dizendo, obrigado mãe, obrigado pai. Todo dia tem lá a comida na mesa, tem a roupinha limpa, etc. Mas nós não cultivamos, muitas vezes, a maior parte das pessoas não cultivam, entendeu? Esta gratidão para com o outro, para com o benefício recebido. Quantas vezes que um aluno, uma criança, um jovem, chega no professor e agradece, diz, olha, obrigado professora, obrigado por me dar aula, obrigado por me transmitir o conhecimento. Quantas vezes? Tão poucas vezes, tão raras vezes se vê coisas assim. Nós deveríamos realmente cultivar esta virtude que é agradabilíssima a Deus. A gratidão é agradabilíssima a Deus. Meus irmãos, devemos cultivar a gratidão sobretudo para com os bens espirituais que recebemos. Sabe, isto sim, salta aos olhos. Como que o nosso povo nesse sentido é tão ingrato. Conversava com Dom Fernando Saburido, quando veio aqui crismar o pessoal no jantar, ele dizia o seguinte, né? Foi fazer uma visita na Amazonas e o pessoal, os vigários gerais e bispos diziam, há comunidades que nós temos que ir 3 dias de barco, andar 3 dias de barco para poder chegar até lá, para poder celebrar. Quer dizer, são comunidades que têm missa uma vez no ano, 2 vezes no ano, entendeu? Missa 1 vez, 2 vezes no ano. E aqui nós temos a oportunidade, vocês podem ir à missa todos os dias se quiserem, podem se confessar, podem adquirir livros espirituais, um filme de vida de santo, coisas para poder se instruírem, Bíblia, entendeu? Catecismo, etc. Vocês têm a oportunidade de conhecer as coisas de Deus, de louvar e glorificar o Senhor, de comungar o seu corpo e o seu sangue, de se beneficiar dos bens espirituais. E qual é a gratidão que é demonstrada? Alguns sim, a maior parte não. A maior parte das pessoas nem sequer a missa vem, entendeu? Nem sequer a missa vem. A grande parte das pessoas, vocês são uma pequena parte apenas. Veja, a grande multidão está lá fora, entendeu? A maior parte das pessoas estão lá fora. E Jesus pergunta, e Jesus nos indaga neste dia, sabe? Mas não foi uma multidão por quem eu derramei o meu sangue? Não foi uma multidão, os outros, eu não derramei o meu sangue por eles também? Aonde eles estão? Aonde estão os outros pelos quais eu me sacrifiquei? Aonde estão os outros pelos quais eu derramei o meu preciosíssimo sangue na cruz? Aonde estão? Aonde está a gratidão deste povo? Porque nós demonstramos gratidão a Deus quando nós o buscamos, quando nós o obedecemos, quando nós fazemos aquilo que Ele mandou, entendeu? Conforme Ele disse aos apóstolos, sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. A gratidão para com Deus se demonstra na obediência, a obediência à sua lei, aos seus mandamentos, a busca, entendeu? Do louvor do seu santíssimo nome. E nós devemos, e vocês que vêm à missa aos domingos, entendeu? Devem ter um coração mais grato também. Não devem agir como se fossem apenas funcionários, fazer apenas aquilo que é o estritamente essencial.
Vou à missa domingo, pronto, né? Chega um segundo antes do nome do Pai, e quando o padre fala, ide em paz, o Senhor vos acompanhe, já está com o pé lá no meio da rua, entendeu? Não é assim não, entendeu? Deveriam participar melhor da Santa Missa, chegar mais cedo, entendeu? Rezar o terço junto com os outros, e virem à missa durante a semana também. Missa, quem restringe a sua prática religiosa apenas à missa dominical, ainda não tem um coração agradecido, entendeu? Missa dominical é obrigação, todo mundo deve vir. Missa semanal é para quem ama, não é? Para quem sabe que Deus merece um pouco mais do que isto, entende? Claro, falando aqui a quem tem a possibilidade, quem naquele horário não está trabalhando, não está estudando. Nós devemos procurar ter um coração mais agradecido. Ah, padre, mas eu rezo em casa. Ótimo, mas isso não é suficiente, entendeu? Se você tem a oportunidade de receber o Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor, por que não vai ao encontro dele? O que existe de mais importante na sua vida do que Deus? Entende? Amor a Deus leva-nos a fazer um pouco mais do que aquilo que é o ordinário, entendeu? Do que aquilo que é o ordinário. Imagine só, um namorado que dissesse assim para a namorada, né? Olha, eu vou te ver no domingo, porque nos outros dias então não preciso de te ver, porque assim nos outros dias eu fico livre de você. Como é que é isso? Entende? Que amor é esse? Não é? Quer dizer, quem ama quer estar perto. Quem ama quer, então, na medida que é possível, quer estar junto, porque a presença daquela pessoa é agradável, se sente bem, se sente feliz, entendeu? Assim também quem ama a Deus quer buscá-lo, quer recebê-lo na Santíssima Eucaristia. Meus amados irmãos, gratidão em nossos corações. Devemos cultivar esta virtude, entendeu? E demonstrá-la em nossa prática cotidiana, certo? Todos os dias rezar o Santo Terço, ler a palavra de Deus, buscar o conhecimento das coisas santas de Deus. É tão bom, olha, quem faz essa experiência sabe. É tão bom quando a pessoa ela vai adquirindo conhecimento, vai lendo a Bíblia, entendeu? Especialmente o Novo Testamento, mas também o Antigo. Vai lendo a Sagrada Escritura, vai ouvindo o que Deus tem a nos dizer. Quanta coisa, quanta sabedoria, quantas palavras de luz, de orientação, com quanta coisa Deus fortalece, entendeu? O nosso intelecto, a nossa vontade, ilumina a nossa alma, fortalece a nossa vontade para fazer o bem. Entende? Nos ajuda a compreender tantas coisas que talvez nós não saibamos. Irmãos, é tão bom então buscar este conhecimento do Senhor, a gente degustar a palavra de Deus, melhor ainda vivenciá-la e transmiti-la também a outros, para que as pessoas se iluminem desta graça, deste dom imenso que é a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, portanto, Deus quer gratidão. Ele cobrou daqueles leprosos que não vieram agradecer. Cobrou daqueles leprosos e cobrará de nós também no dia do nosso juízo. Cobrará de nós também no momento em que nós formos ser julgados. O Senhor nos dirá: olha, eu estava lá nas missas, por que você não veio ao meu encontro? Quantas pessoas que estão aí, entendeu? Em tantos lugares tão perto. Aqui no Curado não tem nada longe não, entendeu? E sem contar que nós temos aqui um monte de capelas, entendeu? Aqui tem muita gente concentrada, mas é um em cima do outro nesses prédios, né? Então é tudo exprimido. Aqui não há lugares longe, entendeu? Não há lugares que sejam tão longe. Então as pessoas, se vocês quisessem, a maior parte poderia participar de muitas missas até. E Deus cobrará de nós isso, entendeu? Não é obrigação, a não ser a dominical, mas é demonstração de amor. E Deus dirá a essas pessoas, sobretudo, que nem a missa dominical vem, entendeu? E dirá a essas pessoas: mas eu estava ali, por que você não veio ao meu encontro? Eu fui para te encontrar. Aonde estava você? Aonde estava você? Olha, outro dia, uma pessoa ligava para um amigo, uma pessoa lá de Tóquio, lá no Japão, ligava, um brasileiro que morava lá, e dizia: olha, eu demoro 2h30 para chegar à missa, porque lá não é um país católico, tem poucos católicos, tem missa, mas são poucas, não é? Então, tinha que andar 2h30 para ir à missa. Os nossos irmãos, que estão em países como a China comunista, entendeu? Estão em países como a Rússia, onde o catolicismo também ainda tem restrições, entendeu? Ou em países, pior ainda, em países muçulmanos, como a Argélia, entendeu? Como ali no Afeganistão, no Irã, no Iraque, na Arábia Saudita, aquela região toda ali, onde não se pode levantar uma igreja não, entendeu? É proibido. Ai daquele que construiu uma igreja na Arábia Saudita, que tentar é morto imediatamente, entendeu? Se você andar com um crucifixo, com a Bíblia, se alguém pegar com você com a palavra de Deus, você é decapitado, tá entendendo? Você é morto.
Está entendendo? Então, imagine os católicos que tem ali, eles têm que rezar escondido, entende? Tem que se reunirem escondido. A maior dificuldade para eles poderem, então, participarem de uma missa, sabe? E estas pessoas, no dia do juízo, se levantarão e nos condenarão. E dirão, vocês tinham tudo, vocês tinham oportunidade, vocês não tinham perseguição, vocês tinham livre acesso a muitas igrejas, vocês podiam ir à missa, se confessar, adorar o Santíssimo Corpo de Deus, vocês podiam ler a palavra do Senhor, podiam buscar o conhecimento da fé, e nós não tínhamos isto, e entretanto o que nós podíamos, nós fizemos. Nós arriscávamos a nossa cabeça para poder ir à Santa Missa, demorávamos horas para poder chegar ao lugar aonde o sacrifício do Senhor era oferecido, e vocês tinham toda a oportunidade e não fizeram. Então isto, meus irmãos, gratidão. Aonde está a nossa gratidão por tantos benefícios recebidos? Olha, uma vez na Sagrada Escritura Jesus disse assim ao povo judeu: o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que produza frutos, porque a vós muito foi dado e não destes valor. Então nós temos que ter este cuidado de não perder, entendeu? Aquilo que o Senhor nos proporciona, não perder aquilo que o Senhor coloca à nossa disposição, por não ter tido gratidão. Peçamos ao Senhor, portanto, irmãos, a graça de um coração mais agradecido, de forma que nós possamos honrá-lo pela nossa participação, pela nossa presença, pela nossa obediência, pela nossa adesão ao seu projeto, pela realização da sua vontade. E procuremos também despertar nos nossos irmãos, nas pessoas que nos circundam, entendeu? Despertar nas pessoas que nos circundam um amor maior. O que pensar, irmãos? O que pensar? Como será o juízo, entendeu? De um povo que mora a 100 metros da igreja, 500 metros da igreja e não aparece na missa. Como será isto? Entendeu? Como será? E depois aquelas desculpas mais esfarrapadas do mundo, né? Ah, porque eu estou cansado, porque eu tenho muita coisa para fazer, porque só no final de semana que eu tenho tempo para lavar roupa, só porque agora eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer isso e aquilo. E Deus? Onde fica? E aquele mandamento que fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas. O que nós fizemos disso? Ainda está valendo a lei, entendeu? O mandamento não foi revogado. É isto que é o princípio fundamental da vida de um cristão. Amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo. Portanto, rezemos muito, porque o coração da grande parte do povo ainda está endurecido. Ainda está endurecido e os olhos ainda estão vendados. Não conseguem enxergar a superioridade que Deus tem, somente a todas as outras coisas. Como que Deus deve estar acima de tudo na vida de cada um de nós. Meus amados irmãos, peçamos a Deus a graça e a oportunidade. A graça e a oportunidade de nós demonstrarmos com mais generosidade a nossa gratidão para com Ele, fazendo tudo o que Ele nos manda, participando daquilo que Ele nos proporciona. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.